Um dos exemplos mais típicos da genética ocular é o daltonismo. Falamos em daltonismo quando nos referimos a um distúrbio visual que se caracteriza pela incapacidade de percepção e distinção das cores. Mas quem nos vai explicar tudo é a médica oftalmologista Ana Amar. Olá, Ana, bem-vinda. Olá, Pedro. Tudo bem? Ana, o que é isto então do daltonismo? Explica-nos lá tudo. Então, este nome, o daltonismo, deve-se a um físico que se chamava John Dalton, que viveu no século XVIII e que era daltónico e que foi quem descreveu esta alteração genética pela primeira vez. No fundo, trata-se de uma alteração na percepção das cores, como falaste, que nós utilizamos o termo muitas vezes de discromatopsia. O daltonismo é, na maior parte dos casos, uma alteração que é herdada, uma alteração genética que é herdada. Que é mais frequente nos rapazes. Que é muito mais frequente nos homens, e isto, dentro do tema geral do programa de hoje, é muito fácil de explicar. Nós temos, a maior parte dos casos de daltonismo tem a sua alteração genética num gene que está situado no cromossoma X. A maior parte, não todos. E tem outra característica, portanto, é uma doença ligada ao cromossoma X e é de caráter autossómico recessivo. Ou seja, significa que para se manifestar a doença, o doente terá que herdar um cromossoma doente do pai e um cromossoma doente da mãe. Os cromossomas, para ela se manifestar, por ser recessiva, portanto, tem que ter os dois genes doentes. E, ora, as mulheres só têm o cromossoma X, portanto, têm este cromossoma X que pode ser portador da doença, não a manifestando, no entanto, e podem, no entanto, continuar a transmiti-la para os seus descendentes homens. Existem 0,5% de mulheres daltónicas e aqui estas alterações genéticas não estão associadas ao cromossoma X. 8 a 10% dos homens podem ser daltónicos exatamente por isto, porque lhes basta herdarem um cromossoma X doente para manifestarem a doença. Não precisam ter os dois. Vamos só explicar então o que é que acontece. Temos aqui uma alteração ao nível de umas células que são os cones. Os cones. Então nós temos estas células especializadas na nossa retina, temos cones e temos bastonetes, e as células responsáveis pela percepção das cores são os cones. De forma a simplificar um bocadinho esta questão das várias cores que nós conseguimos percepcionar, podemos distinguir 3 tipos grandes de cones, do espectro do azul, do vermelho e do verde. E nestas alterações genéticas o que se passa é que uma destas células, deste tipo de células, uma ou mais, funcionam ou de forma anómala, ou existem as células mas funcionam de forma deficiente, ou então não existe um deste tipo de cones. Isso vai condicionar também o grau da apresentação clínica do daltonismo. Exatamente, o grau de apresentação. O tipo de daltonismo, consoante o tipo, as cores que estão afetadas. E é muito variável, de facto, se for uma ausência total de célula ou se for apenas uma anomalia. Na maior parte dos casos de daltonismo, o que acontece é que 1 ou 2 tipos de células, mais frequentemente o verde-vermelho, funcionam de forma anómala. Existem em quantidade normal, mas funcionam de forma anómala. E como é que nós podemos testar esta característica? Como é que podemos fazer uma avaliação do daltonismo? Usamos uns testes específicos? Usamos testes específicos. Na maior parte dos casos, até são os pais ou os professores em idade escolar que se apercebem de alguma alteração que as crianças têm quando começam a nomear as cores, ou a escolher roupas, ou a fazer desenhos na escola. Noutros casos, não passa completamente despercebida a pais e a professores, e depois era uma consulta de rotina que nós fazemos, de rastreio, aquelas consultas em idade pré-escolar, por volta dos 5 anos, que fazemos um teste, que é um teste muito fácil de fazer, que se chama de Ishihara, que temos esta imagem que vemos aqui, e que é um teste que nos vai, no fundo são uma série de placas, nós vamos ver agora, são uma série de placas com ruído de fundo em várias tonalidades cromáticas, no meio das quais está desenhado um número. Aqui na plateia, que número é que vem aqui? Aqui não temos daltónicos. Não temos daltónicos. Muito bem. Podemos continuar aqui a fazer o teste para vermos, porque temos várias, consoante as placas que vamos testar, nós podemos detectar defeitos diferentes, quer em função, como te expliquei, ou de ausência total de um tipo de célula, ou só de deficiência de um tipo de célula. E nós temos depois possibilidade de perceber, consoante o resultado final deste teste, que demora poucos minutos a realizar, demora mais tempo a interpretar. Quando é normal, é normal. Quando é alterado,
temos que o interpretar e demorará um pouco mais. Vocês usam este caderninho na consulta para fazerem estes testes? Muitas vezes, como te digo, nesta consulta de rastreio dos 5, 6 anos, as crianças entram até já muitas vezes, quando fazemos o rastreio pré-consulta, entram já para a consulta com este rastreio feito. Quando é normal, é normal. Quando está alterado, nós temos que saber quais são as placas que estão alteradas para depois tentarmos perceber a que nível é que se detecta o defeito. Podemos fazer aqui, temos, lá está, várias placas com estas tonalidades cromáticas e depois temos um número ou um algarismo desenhado. Aqui, Pedro, o que vês, o 5. Agora passamos para outro tipo de tonalidades cromáticas e aqui? Aí vejo um 97. Um 97. E um 45 deste lado. Exato, exato. Ai, que não... Agora vamos ver aqui. Aí vejo um 5 e um 7. Um 5 e um 7. E as crianças que não conseguem ver números, como é que isto funciona? As crianças que não conseguem, que ainda não conhecem os números em crianças pequeninas, temos aqui uma opção no final do livro, que eu te vou procurar, em que temos um caminho que as crianças têm que percorrer, de um X ao X, como se fosse... Temos aqui um. Temos aqui um. É um caminho que eles percorrem com o dedo e na tonalidade aqui, na tonalidade esverdeada, elas vão percorrer o caminho até chegar ao outro X do outro lado. É uma forma fácil. Se bem que a maior parte das crianças a quem fazemos o teste já conhece os números. Portanto, utilizamos isto poucas vezes. E esta doença não tem cura? Esta doença não tem cura, é uma alteração genética. Existem alguns estudos no sentido de fazer já aqui terapia génica para esta doença, mas não é simples e não terá um benefício que o justifique. Não tem cura e pode ter algum grau de incapacidade no dia-a-dia para pessoas que não têm nenhuma atividade em especial que contraindique daltónicos, mas pode ser um bocadinho incapacitante na idade escolar. Algumas crianças podem se sentir um bocadinho discriminadas. Não é só a questão de colorir os livros, que vão ter se calhar uma maior dificuldade em encontrar as cores correspondentes aos objetos que estão a colorir, mas também na forma de se vestirem, porque eles depois querem escolher a roupa. De se vestirem, exatamente. E depois, nós nem temos noção, mas no nosso dia-a-dia existe uma série de códigos de cores que nós nos guiamos. Os semáforos é aquilo mais óbvio. O semáforo, o verde e o vermelho, distinguir o verde e o vermelho, não é, apesar das cores serem muito menos saturadas e não serem percepcionadas da mesma forma, na maior parte dos casos de daltonismo é possível distinguir nos semáforos o verde e o vermelho, o que está aceso. Não é visto da mesma forma, obviamente. Mas depois existem uma série de códigos de cores que nós nem nos apercebemos no dia-a-dia, que pode ser um bocadinho incapacitante. Mas há com certeza profissões onde este tipo de problema, esta doença, pode ser uma condição que exclui as pessoas dessas profissões, exatamente. Não é? Por exemplo, na aviação, civil, militar, não só pilotos, controladores aéreos, por exemplo, é absolutamente contraindicado, porque os painéis de cores que são utilizados têm que ser claramente percepcionados. Mas, por exemplo, em contexto de guerra, aquela história dos camuflados é uma vantagem, não é? É uma vantagem. Porque eles não conseguem... Sim, descobriu-se, há relatos na Segunda Grande Guerra terem utilizado daltónicos com este objetivo de tentar percepcionar melhor como eles veem estas cores de forma diferente, conseguem distinguir aquilo que nós vemos como camuflado e que está camuflado no meio da vegetação, conseguirem distinguir o inimigo mais facilmente. E também os daltónicos poderão ter uma melhor capacidade de visão noturna, porque têm os cones a funcionar pior, mas têm os bastonetes que funcionam melhor. E, portanto, esta conjuntura fazia com que fossem utilizados nesta altura. Há relatos disso, pelo menos. Existem ferramentas hoje em dia para ajudar e facilitar a vida destas pessoas. Exatamente. Uma aplicação que foi desenvolvida até por um português. Por um designer gráfico português. Uma aplicação que tem cerca de 10 anos e que tem vindo a ser implementada gradualmente. É o Colored. Que é o Colored. E que neste momento está implementada numa série de contextos diferentes que nós nem nos apercebemos. Hoje, por exemplo, no hospital, eu percebi pela primeira vez que no elevador, naqueles códigos de cores que nós vemos para indicar onde é que é uma consulta de determinada especialidade, existe já este código e nunca me tinha apercebido dele. Em roupas... embalagens de medicamentos, coisas que podem de facto ter um impacto muito significativo nas pessoas. Há uma marca de lápis de cor portuguesa que tem este símbolo. No fundo, há
uma correspondência das cores primárias, o azul, o amarelo e o vermelho e o preto e o branco. Existe um símbolozinho para cada uma destas cores. E depois, quando queremos formar cores secundárias ou cores terciárias, é só juntar estes símbolos. Isto é uma coisa que é facilmente apreendida pelas crianças e é um código que é muito fácil depois para eles conseguirem perceber rapidamente de que cor se trata e se sentirem mais integrados, no fundo. Muito bem. Se é daltónico, portanto, já sabe, procure esta aplicação porque pode ser uma ferramenta útil para conseguir viver melhor no dia-a-dia sem sentir limitações decorrentes desta alteração. Ana, muito obrigado. Obrigada. Até à próxima. Obrigada.